Irmãos, graça e paz, amém? Amém. Todo mundo está ouvindo bem aí? Quem está ouvindo bem aí, dá um glória a Deus, bem alto. Amém, glória a Deus, amém. Louva a Deus pela vida do pastor Fernando, pastora Tati, que Deus abençoe vocês, amém. Carinho, a recíproca é verdadeira e é muito bom, né? Cada edição, cada encontro que nós temos aí é maravilhoso, né? Os pastores foram lá também na nossa casa poder adorar Jesus conosco, né? Num café de pastores que tivemos, foi realmente um tempo precioso de Jesus, amém. E hoje é muito bom estar aqui com vocês. Quem não me conhecia está conhecendo, mas você não perdeu nada, tá? Você não perdeu nada, porque o importante é que você conhece Jesus. Quem conhece Jesus aí, diga glória a Deus. É Ele é tudo, Ele é aquele que merece todo o nosso esforço para que nós possamos nos achegar cada vez mais pertinho dEle, nos achegar cada vez mais próximo dEle, amém, queridos? Sou o pastor Robson, pastoreio a igreja Hebron, tenho 37 anos, sou casado com a pastora Andréia, né? Temos um filhinho de 11 anos, o jogador de futebol Carlos Eduardo, amém? E estamos aí servindo a Jesus, que é isso que é importante, amém? E glória a Deus, essa galera abençoada que vocês viram aqui louvando, é parte, né, dos irmãos que nós temos. O Jefferson, ele é o líder do Ministério de Louvor, e estamos aqui hoje para adorar Jesus, para bendizer a Jesus. Eu costumo dizer, que, pastor, que nós precisamos entender, isso eu tenho trago muito comigo, e por isso que não é a distância que nos une, o que nos une é o propósito, não é o lugar que nos une, não é a quantidade de pessoas, não é a dimensão quadrada do lugar. O que nos une é o entender aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos entregou. E eu quero, querido, que você entenda isso em nome de Jesus, que o Senhor, Ele te colocou aqui, e se Ele te colocou aqui, Ele tem uma obra para estabelecer na sua vida, através deste lugar também, amém? Então, queridos, que nós possamos juntos nessa noite, adorar e bendizer ao nome de Jesus, amém? Sem perca de tempo, pega nas tuas mãos a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, né? Ou como a gente costuma dizer lá na igreja, ligue a sua Bíblia, né? É meio tecnológico, né? Mundo tecnológico, e aí para facilitar também, mas não troque a Bíblia, não deixe ela de canto não, amém? Livro de Mateus. Eu perguntei para o pastor Fernando: pastor, qual o tema, qual o propósito, né, que vocês estão ali exercendo às quintas-feiras? Qual é o caminho, o trilho que vocês têm andado para direcionar para a vida dos irmãos, né? E o pastor Fernando falou: olha, pastor, nós estamos falando sobre profético, como que foi? Quinta profética, né? Nós estamos falando sobre a quinta profética. E aí, queridos, diante disso, a gente foi buscar algumas informações a respeito de Deus, a respeito desse tema, e hoje eu quero pregar sobre o reino de Deus sendo estabelecido, amém? E como nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, como que Deus nos usa como canal de bênção, como que Deus, Ele quer que eu e você entenda qual é o papel nosso para servir o reino dEle. Quando Deus, querido, Ele nos inseriu, Ele nos chamou, amém? Paulo vai dizer isso, que nós somos chamados e justificados, e aí começa uma obra de redenção de Jesus na nossa vida. Jesus, Ele nos chama para que nós possamos viver a plenitude da sua palavra através do seu reino. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, quando Jesus está dando um sermão, Ele vai falar a respeito de uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5 e versículos do 1 até o versículo 3, diz assim: Jesus, pois,
vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Olha o versículo 2. E ele pôs-se a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos... Diga comigo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Somente até aqui. Jesus, ele, quando iniciou o seu ministério, a forma como Jesus, ele procurou mostrar para as pessoas a respeito daquilo que ele veio, a respeito da sua missão, a respeito daquilo que o Pai havia o designado, e ele agora sabia que restava pouco tempo, e ele precisava fazer um trabalho. Eu nunca vi um trabalho tão bem feito quanto o de Jesus, né? A gente quer fazer algum planejamento, a gente senta, a gente calcula, e quando vai colocar aquele projeto em prática, demora muito mais do que 3 anos. Jesus precisou apenas de 3 anos para arquitetar um grande projeto, preparar. Nenhuma pessoa estava preparada, mas os homens mais incapazes possível naqueles dias eram aqueles caras chamados de apóstolos. Se você lê a biografia dos 12, se você lê um livro chamado História dos Hebreus, você vai ver que Jesus, o reino dele, o cristianismo, não era para dar certo. Tudo isso que nós fazemos, aquilo que eu e você hoje fazemos parte, era para dar tudo errado. Mas Jesus fez com tanta intrepidez, Jesus fez com tanto amor, que aquilo que ele fez, a obra que ele fez, o reino que ele veio estabelecer, ele ensinou as pessoas com tanta firmeza e com tamanha verdade, que o negócio floresceu, e hoje já passa aí de 2023 anos, e o reino de Jesus tem sido propagado em toda a terra. Então olha que coisa incrível, irmão. E uma das coisas, queridos, que Jesus mais aplicava no seu ensino, ainda que ele curava os enfermos, ainda que ele sarava os doentes, ressuscitava os mortos, dava vista aos cegos, fazia os aleijados andar, ainda que Jesus, ele fazia todos esses sinais, para que as pessoas pudessem também crer no seu ministério, naquilo que Deus entregou nas suas mãos, para que ele pudesse fazer. Mas a Bíblia diz que a base do ministério de Jesus era uma só, e você vai ver ele andando em toda a região de Jerusalém, tanto na região baixa quanto na região alta. Você vai ver ele andando à beira do Jordão, você vai ver ele andando na beira da Mar da Galileia, e ele sempre tem um método para mostrar para as pessoas a respeito do reino de Deus. E qual é ele? Através do discipulado. Jesus, ele usava não uma campanha ou algo do tipo para simplesmente trazer uma emoção às pessoas, mas ele ensinava com veemência e com verdade, para fazer com que as pessoas que quisessem o seguir, elas entendessem o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: há um propósito de Deus para você, há algo de Deus que foi liberado, querido, dos céus para a tua vida, e você precisa mais do que ninguém ter certeza daquilo que Deus tem preparado para você. Jesus, ele estava ensinando, e a Bíblia diz que sempre quando Jesus ensinava, parece que era uma coisa, pastor Fernando, que toda vez que a gente se alegra, né, quando vê a igreja cheia, né, que reúne muitas pessoas para talvez nos ouvir ministrar, a gente fica feliz, a gente fica alegre, fala: oh, os irmãos vieram hoje. Jesus parecia que era o contrário. Quanto mais a multidão vinha, mas ele dava uma bordoada na multidão, né? Certa feita alguém chega para ele e diz, diante de uma grande multidão: olha, Jesus, eu quero te seguir. Jesus olha e diz assim: então vai
vende tudo que tu tem e vem e me segue. Ele sempre está provando não a emoção das pessoas, Ele sempre está provando o coração das pessoas. Ele não quer apenas o serviço, Ele não quer apenas a obra, Ele não quer apenas o esforço das pessoas, Ele quer o fogo queimando dentro do peito, aquilo que está ardendo dentro do coração de cada um. Ele quer que a centelha que Deus já colocou no homem, ela permaneça e ela continue acesa, mesmo diante de dificuldades. Ele espera que aqueles que o siga não por causa de uma benfeitoria, não por causa de uma bênção, não por causa de um milagre, mas Ele quer que aqueles que o siga porque entende quem é Ele na sua vida. Aleluias! E esse, querido, precisa ser o nosso propósito. Nós precisamos entender quem nós somos no reino de Deus. E essa é a maior preocupação de Jesus, queridos, nos dias de hoje também. Eu lembro quando eu estava fazendo um estudo a respeito das multidões, que seguia Jesus em Nazaré, na terra dele. Uma multidão seguia. Na Galileia, uma terra o seguia. Uma multidão seguia, desculpa. A Bíblia diz que também em Jerusalém, uma multidão seguia. Ele vai para Cafarnaum, uma multidão segue ele, que aprime ele. Ele está entrando em Jericó novamente. Então, onde Jesus passava, as pessoas das cidades circunvizinhas de Jerusalém, elas paravam e seguiam ele. Então você vai ver que toda vez que a multidão se junta, Jesus para o que Ele está fazendo, manda todo mundo sentar, e Ele começa a discipular essas pessoas. Ele começa a ensinar essas pessoas a respeito de quê, irmãos? A respeito do reino dos céus. Por quê? Porque só pode se perder, querido, aqueles que não estão inseridos no reino. A preocupação de Jesus é de nos inserir no reino dele. E quando nós estamos inseridos no reino dele, ninguém se perde. Só anda com propósito. Amém? Amém, irmãos? Então observe uma coisa: 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus, nessa minha breve introdução à pregação. 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Sabe quem eram? Por isso que ele sempre parava a multidão para provar o coração delas. Quem eram elas? Primeiro, pessoas que nós identificamos dentro de uma multidão. Primeira pessoa é aquelas que não tinham interesse. Elas estavam ali, sabe pelo quê? Pelo milagre. Sabe por que as pessoas negaram Jesus pelas moedas de prata, quando ele estava entregue na mão de Pilatos, e eles estão gritando: prendam Jesus, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Sabe por que eles estão gritando isso? Porque eles estavam no reino, eles ouviam Jesus. Preste atenção, aquelas pessoas são as mesmas pessoas que tinham visto Jesus curar, que tinham visto Jesus fazer o morto ressuscitar. Não eram outras pessoas, mas o interesse daquelas pessoas, você está entendendo isso? Era um interesse nas suas próprias vontades, era nos seus próprios interesses, não era o interesse de Deus, era o interesse delas mesmo. Então, querido, toda vez que você correr, que você vir para Jesus, que você querer Jesus apenas com os teus próprios interesses, você vai ser reprovado. Sabe por que Judas traz Jesus? Judas não traz Jesus por causa de 30 moedas de prata. Judas traz Jesus quando ele tira os olhos de Jesus e começa a enxergar Jesus de outro jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você tem enxergado Jesus? Como é que você tem visto Jesus? Como as pessoas lá fora enxergam Jesus? Como o mundo enxerga Jesus? Como uma oportunidade para me dar bem. Não é assim, pastor? Porque esse evangelho que muitas das vezes, queridos, é vendido. Um evangelho onde você precisa estar contente com todas as coisas. Um evangelho de quê?
de satisfação plena. Mas o problema, querido, da gente, irmãos, o grande problema da gente estar satisfeito no Evangelho é que quando vem alguém que não nos satisfaz, a gente começa a reclamar e sair fora. Se o meu pastor não me satisfaz, ele não presta. Se a minha igreja não me satisfaz, ela não presta. Se o ministério de louvor não cantou uma canção que me satisfez, esse louvor não presta. Se o pastor trouxe um esboço, preparou um sermão, e esse sermão não falou que eu vou ter, que Deus vai me dar, esse sermão não presta, porque não me satisfaz. E o pior de tudo é que muitas das vezes a gente olha e diz: o culto é para Deus. Que culto para Deus é esse? Que na verdade nós colocamos mais o homem no centro, em vez de ser Cristo o centro do culto. Mas tudo começa, querido, aqui dentro de mim, quando eu preciso entender o que eu estou sendo para o Senhor, no Senhor. Então o primeiro grupo de pessoas, você entende, eram os interesseiros. Eles estavam do lado de Jesus, eles faziam parte da multidão, apenas pelo que Jesus podia o quê? Dar para eles. O segundo grupo que a gente identifica aqui, irmãos, sabe quem é? Era o grupo de pessoas que só estavam ali para julgar Jesus. Observem os fariseus, eles sempre vinham com uma ideologia. Sabe por que Jesus falava muito sobre os fariseus, batia muito nos fariseus? Porque eram os homens mais hipócritas que existia na lei naqueles dias de Jesus. Eram os homens que tudo que eles faziam para mostrar às pessoas. Eles davam dízimo, eles diziam a todas as pessoas que eles estavam dando dízimo. Se eles oravam, eles botavam voz de trombeta e diziam para todos que eles estavam orando. Se eles jejuavam, eles diziam mais do que todos que eles estavam jejuando. Então, os fariseus, Jesus vai comparar eles como uns hipócritas. Os fariseus. Olha outros homens que estavam ao lado de Jesus sempre. Os escribas, você lembra? Quando os escribas pegam um homem da mão ressequida, coloca no meio do templo no dia de sábado, e a Bíblia diz que ele coloca aquele homem da mão ressequida, mirrada, e coloca no meio, bem na frente de Jesus. Irmão, se tinha uma coisa que Jesus não suportava, era ver um aflito, um angustiado, e aquela angústia, aquela aflição continuasse na vida daquela pessoa. Então eles colocam aquele homem no dia de sábado, justamente para tentar fazer com que Jesus transgredisse a lei. Então eles queriam julgar, acusar. Tem gente que só está no Evangelho para reclamar. Tem gente que só está dentro da igreja para apontar os defeitos. E sabe o que é pior, irmão? Que quem aponta defeito não ajuda nada. Não é como Salomão diz: as feridas leais são as feridas feitas por um irmão, por um amigo. Não é isso que Salomão diz lá em Provérbios? Feridas leais são aquelas feitas por um amigo. Porém, toda pessoa que se julga, ela diz que ser maior e melhor do que o outro. Eles estavam ao lado de Jesus simplesmente para querer pegar Jesus numa transgressão da lei e acusá-lo, e ele então seria morto, apedrejado por ter transgredido a lei. Esse era o segundo grupo de pessoas. O primeiro grupo era qual? Os interesseiros. Segundo grupo agora é os julgadores. Agora tem um terceiro grupo que nós encontramos do lado de Jesus. E esse outro grupo, irmão, ele é sensacional. Nós encontramos esse último grupo e nós chamamos eles, sabe de quem? Dos comprometidos com Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, em Marcos capítulo 5, Jesus vai olhar para ele e vai dizer bem assim, ó: larga a rede, larga o barco, larga tudo que tu tem, e vem, e o quê? E
me segue. Ele vai largar a rede, ele vai largar o barco, ele vai largar a profissão. Jesus olha e diz: agora eu vou te ensinar. Olha o discipulado. Lembra que eu falei que o método de Jesus para estabelecer o seu reino, irmão, não é promover festa, não é pastor, essas coisas estão erradas, não, é muito bom, mas essas coisas não podem ser a base da vida cristã. Essas coisas não podem, o entretenimento não pode ser a base da vida cristã. O que tem que ser a base da vida cristã é um discipulado baseado na palavra de Deus. Aleluias! Você vai ver Pedro largando tudo e seguindo Jesus. Um homem letrado, analfabeto, seguindo Jesus. Esse daí é fácil de enganar, né? E o doutor Lucas? Já que é fácil enganar um letrado, então vamos enganar um formado. E o doutor Lucas? Judas não era de tudo mal não, tá, gente? Judas era um dos melhores administradores financeiros que existia naqueles dias. Judas não era qualquer um não. Que a gente só vê Judas, o cara que trai, né? Mas Jesus, para escolher Judas, ele escolheu pelas qualidades que ele tinha. E o Levi? Para ser um cobrador de impostos, não era qualquer pessoa. Era homem de confiança do governador. Esses caras, quando estão vendo Jesus, eles largam tudo, simplesmente para seguir quem? A Jesus. Porque eles entendem quem é Jesus. Eles entendem. Quando Jesus pergunta para eles, deixa eu te fazer uma pergunta. O povo diz que eu sou quem? Uns diz que tu é Moisés que ressuscitou. Outro diz, Jesus, que tu és Elias que ressurgiu. A Jesus para. Eu acredito, pastor Fernando e pastora Tati, que ficou aquele silêncio. E aí Jesus pergunta para ele: e vocês? Pela segunda vez, o Espírito me impulsiona a fazer essa pergunta para você: quem é Jesus para você? E agora eles perguntam, Jesus vai perguntar para eles e dizer: e quem eu sou para vocês? A resposta é clara, é exata. Pedro olha e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de quem? De Deus. Quando Jesus ouve isso, Jesus então vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo, Pedro? Agora uma porta está sendo aberta diante de você, e essa porta que está sendo aberta, Pedro, você vai entrar, porque essa porta é a porta do reino dos céus, é a porta do reino de Deus, que você está entrando, e que você está sendo inserido nesse reino. Queridos, eu quero falar agora sobre a diferença de duas coisas. Nós precisamos conhecer, porque nesse mundo existe duas perspectivas. Só existe duas perspectivas. Uma ela é espiritual e outra ela é natural. Como só existe dois reinos. Ou você é de um reino, ou você é do outro reino. Em Lucas capítulo 16, Jesus vai falar, e ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e desagradar o outro, ou agradar o outro e desagradar aquele primeiro. Então quando Jesus fala disso, ele está falando que só existe dois reinos: ou é o reino de Deus, ou é o reino das trevas. É o reino dos céus ou o reino das trevas. No reino dos céus, no reino das trevas, a Bíblia diz que ele é regido. E se você puder, lá em 1 de João, capítulo 5, amém, vai aparecer aqui, irmãos, se você puder ler aqui, só para a gente ganhar tempo, vamos ler aqui, diz assim, olha, 1 de João 5,19, sabemos que somos de Deus,
e que todo o mundo jaz do quem? Jaz do maligno. Só o 19 só, filho. Então, o que João está dizendo? Que o mundo, existe alguns tipos de mundo: mundo sociológico, mundo antropológico, mundo físico, mundo espiritual. Existe o mundo natural. Esse mundo que João está dizendo não é um mundo natural, que Deus criou o mundo, né? Antigamente, hoje quebrou-se muito isso, né? Mas vocês lembram da época que crente não podia ir na praia? Vocês pegaram isso daí? Ou não? Crente não podia ir num clube, tomar um banho de piscina. Vocês lembram? Não podia assistir a televisão. Vocês lembram disso ou não? Só eu que sou o mais antigo. Vocês é a igreja nova, irmão. Meu Deus. Vocês é a igreja da parede preta. Lembra disso? Lembra que não podia? Por que não podia? Por que não podia? Porque as pessoas falavam o quê? Não, essas coisas é de Satanás. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o mundo que Deus criou para mim é de Satanás. Agora existe um sistema, e isso sim, um sistema que é regido, segundo João, regido por Satanás. Mas neste mesmo mundo, que há um sistema regido por Satanás, existe também o reino de Cristo. Existe o reino de Deus. No reino de Satanás você sabe o que há. Leia lá a Gálatas capítulo 6, quando fala dos frutos da carne, não é fruto, que fala das inclinações da carne, você vai ver que é o reino de Satanás. Agora, quando se fala do reino do Espírito, olha o que Isaías vai dizer que é o reino do Espírito. Coloca aqui, filho. Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Isso daqui está falando de reino. Não é que é o nome dele, é esse. Isso aqui está falando de governo. Quando ele governar, ele terá um governo maravilhoso. Ele terá um governo não de oposição. Sabe qual foi o grande pecado de Israel, querido? O grande pecado de Israel foi quando ele deixou a teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, que é o governo do homem. Então ele deixa o conselho de Deus para andar pelo conselho de quem? Do homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Apocalipse capítulo 1 diz: e fostes comprados para Deus, vós tribos, línguas e nações. Diga assim: eu fui comprado para Deus. Diga com mais fé, diga: eu fui comprado para Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você foi comprado para Deus, tudo que tu tem é de Deus. A tua vida é de Deus, a tua roupa é de Deus, o teu carro é de Deus, a tua casa é de Deus, o ar que você respira é de Deus. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Por isso que Paulo vai dizer: porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as, tudo é ele. Então ele vai dizer que o governo dele é maravilhoso conselheiro. Aí ele é um Deus forte, ele é o Pai. Qual é a identidade que Jesus veio restaurar? Sabe por que Jesus não chamava Deus de Deus? Me mostra um texto, ei, escute, me mostra um texto que Jesus chamou Deus de Deus. Uma vez, ele chamando Deus de Deus. Você não acha nenhum. Como é que Jesus pronunciava a respeito de Deus? Pai. Sabe por quê? Porque quando eu falo de Deus, pastor Fernando, quando eu falo de Deus, eu estou falando numa palavra plural, Deus. Então Deus existe hoje, nos dias atuais, mais de 9 milhões de deuses espalhados no mundo. Sabe por que Jesus não falava Deus? Porque a lei ensinava só a respeito de um Deus.
Mas quando Jesus vem com a sua palavra, estabelecendo o seu reino, Ele não quer mais que aquelas pessoas que estão introduzidas no seu reino conheça apenas um Deus que é Rafá, Jirê, Nissim, Chamá, Elohim. Não, Ele não quer mais isso. Ele agora quer que você conheça não Deus, mas Ele agora quer que você conheça o Abba. Porque o grande problema do homem não está em Deus, está em Pai. O grande problema do homem não está mais em ter um Deus. O problema do homem está em reconhecer um Pai. Então Ele é um Deus forte, um Pai da eternidade. Jesus está se falando: eu e o meu Pai somos um. O meu Pai que me enviou. Jesus está falando: eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu. Até no momento da cruz, Ele vai clamar o Abba. Ele vai dizer: Abba, Pai. Ele vai dizer: Pai, está consumado. Ele está dizendo, querido, que nós precisamos ter um relacionamento com Ele de intimidade no seu reino. Então, o reino de Deus é isso aqui. O mundo jaz no mundo do maligno, no reino do Satanás, a destruição. No reino de Satanás, a morte. No reino de Satanás, a culpa, a vergonha. Mas no reino de Deus, a perdão. No reino de Deus, a graça. No reino de Deus, há amor. Enquanto no reino de Satanás, dominado pelo homem, o homem peca, eles pegam a pedra e vai apedrejar, e vai matar, vamos punir. Enquanto isso, no reino de Deus, há o perdão e há uma restauração. Mesmo ela tendo pecado, há uma restauração dela. Olha a diferença do reino de Deus para o reino de Satanás. Olha a diferença do reino dos céus para o reino das trevas. Queridos, e nesses dias, eu quero que você entenda algumas coisas. O Senhor, Ele está nos introduzindo no seu reino. Nós somos os verdadeiros representantes de Deus. Quero falar agora sobre o último tópico. O primeiro tópico eu falei sobre 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. O segundo tópico que eu terminei de falar a respeito de 2 reinos. Mas agora eu quero falar quem são aqueles que são introduzidos no reino de Deus. Presta atenção, quando Nabucodonosor, em Daniel capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 8, a Bíblia diz que quando Daniel está sendo introduzido na Babilônia, ele não estava apenas sendo levado para a Babilônia. Não é apenas, pastor, um jovem que está sendo levado para a Babilônia. Não é apenas 3 jovens que estão sendo levados para a Babilônia. Presta atenção nisso aqui. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém. A Bíblia diz que ele acaba com tudo, ele destrói tudo, ele mata a gente. Ele entra na casa de Deus, no templo de Deus, pega os utensílios sagrados de Deus, leva para sua casa, coloca aos pés do seu Deus. Sabe por quê? Porque o reino das trevas, ele é violento, ele é avassalador, ele é destruidor. Mas o reino de Deus é silencioso. O reino de Deus não ufana. Enquanto Nabucodonosor invade Jerusalém com um grande exército, Deus vai invadir a Babilônia apenas com 4 jovens. Esses 4 jovens vai desmascarar um dos monarcas mais poderosos de todos os tempos da história da humanidade. Ele vai ser jogado na cova dos leões, mas ele sai vivo. Eles vão ser jogados na fornalha de fogo, mas eles vão sair vivos. Sabe por quê? Porque a forma de Deus atuar
é diferente da forma do homem atuar. O poder do homem é destruidor, mas o poder de Deus é pleno de satisfação. O poder do homem é avassalador para a morte, mas o poder de Deus é restaurador para dar vida. Deus vai te usar, queridos. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu quero declarar isso sobre essa igreja. Eu termino aqui. Eu quero declarar isso sobre essa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor vai te colocar em lugares, aleluias, e nesses lugares que você entrar, você vai resplandecer a glória de Jesus naquele lugar. Você vai entrar lá, sabe para quê? Como Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, para mostrar para as pessoas quem é Jesus na sua vida, aleluias, e a obra dele será completa na sua vida. Amém? E para concluir, o reino de Jesus, ele é, primeiro, guarde isso, ele é espiritual. Diga assim: o reino de Jesus é espiritual. Amém? Vamos ler aqui, pode colocar 1 Coríntios 6, 9. Olha lá. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o quê? O reino de quem? Agora olha o 11 para terminar. Alguns de vocês eram assim. Olha aqui para mim. De onde Jesus te tirou? Quem você era? Alguns Jesus só fez assim, ó. Estendeu a mão, não foi? Alguns outros Jesus teve que fazer assim. Mas alguns outros Jesus teve que fazer assim, ó. Lá no lamaçal do pecado, e tirar e colocar aqui hoje. E hoje você está sendo inserido no reino de Deus. E isso não é dinheiro, isso não é fama, isso daí, querido, não é amizade com o homem, isso daí é a vontade de Jesus, vontade de Deus para a sua vida. Aí ele continua dizendo assim, ó, mas vocês foram o quê? Diga assim: eu sou lavado. Ó, foram santificados. Diga: eu sou santificado. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu sou justificados pelo Espírito Santo. Sabe o que é ser justificado? É uma pessoa que era injusta, que o destino dela era único, a morte, e ele vai e morre no lugar. Por isso que ele tem que dizer a última palavra antes de morrer. Está o quê? Agora você entende por que ele está dizendo está consumado? Porque ele precisa pôr um fim na sua dor. Ele precisa pôr um fim na sua vida de pecado. Ele precisa pôr um fim em quem você é, para que uma nova história seja escrita na tua vida. De onde Deus te tirou? De onde Deus te tirou, hein, Johnny? De onde Deus te tirou, hein? De onde Deus nos tirou, hein, Jé? De onde foi que Deus te tirou, irmão? Mas não importa mais de onde Deus te tirou. O que importa é o que você é hoje. Hoje você é uma pessoa lavada, santificada e justificada pelo sangue de Jesus Cristo. O reino de Jesus, ele é espírito. O reino de Jesus, ele é também, para me terminar, sacerdotal. Ele é sacerdotal. 1 de Pedro 2,9 diz assim, ó. Coloca aqui. 1 Pedro 2,9 diz assim:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Levanta a sua mão e dá um brado de glória a Deus aí, querido. Aleluias! Nós somos proclamadores do Evangelho de Jesus. Aleluias! Quando eu cheguei aqui, eu recebi uma notícia maravilhosa. O pastor falou bem assim. Como é que é, pastor, que você falou? Os meninos? Os obreiros. Oh, glória. Porque hoje em dia a igreja, muita igreja tem medo. Tem medo de entrar dentro de uma biqueira, de entrar dentro de um terreno hostil do inimigo, para levar Jesus. Gente, a gente tem que ser amigo deles. O povo escolhido aqui, ó, não é mais Israel, não, é você. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, você é o povo escolhido. Amém? Eu costumo falar 3 vezes que eu vou acabar, então agora eu vou acabar. Falei terceira, agora eu acabei. Fica de pé agora, por favor. Opa. Amém? Em último lugar, o reino de Jesus, ele é, sabe o que? Diga assim: o reino de Jesus. O reino de Jesus. Diga com mais fé, diga: o reino de Jesus. O reino de Jesus é profético. Sabe por que o reino de Jesus ele é profético? Porque quando nós abrimos a boca, querido, para declararmos o reino de Jesus, o céu se move. Amém? Quando nós abrimos a boca para profetizar, algo acontece. Então o reino de Jesus ele é profético. Olha o que diz Mateus 16, 19. Coloca aqui. Olha lá, leia aqui comigo. Eu lhes darei as chaves da onde? Dos céus. O que vocês ligar na terra terá sido ligado aonde? E o que você desligar na terra terá sido desligado aonde? Vem aqui, Jéssica. Vem aqui, Jéssica. Faz assim, ó. Bate aqui com a outra mão. Faz assim, ó. Tá ligado, irmão? Vai. Tá ligado, irmão? Faz isso aí com o teu irmão. Faz aí. Faz aí. Tá ligado, irmão? Amém? Amém? Sabe o que ele quer dizer, queridos? Que quando nós ligamos aqui na terra, ei, quando essa igreja Mila, quando vocês ligam como irmão, quando vocês ligam nas casas, quando vocês estão aqui no culto, irmãos, ligado, quando vocês obreiros ligam com os pastores de vocês, quando vocês pastores estão ligados com a igreja, com a equipe que vocês têm, queridos, ninguém segura essa obra, ninguém segura esse lugar, porque o que ligamos na terra, nós estamos ligando aonde? Nos céus. Nós precisamos ligar, que o reino de Deus venha sobre nós, que seja feita a tua vontade, e que venha o teu reino. E o reino de Jesus ele também é profético, ele é espiritual, sacerdotal e ele é profético. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, nós ouvimos a tua palavra, nós recebemos este alimento espiritual, e eu acredito, Senhor, que algo dentro do coração de cada um dos seus filhos está sendo ativado aqui hoje. Está sendo ativado, Senhor, algo espiritual dentro de cada um deles. E que cada um deles possa entender
e entender, Senhor, o que eles são no teu reino. A obra redentora de Jesus para as suas vidas. E eu quero declarar, Senhor, sobre cada vida. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus um tempo de avivamento neste lugar. Eu quero declarar, Senhor, sobre aqueles que ministram a tua igreja, um tempo profético sobre este lugar. Eu quero declarar, Senhor, sobre a igreja Mila, em nome de Jesus, que este lugar viverá e fará parte cada vez maior, cada vez mais forte, mais intenso de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Levante as tuas mãos aos céus em nome de Jesus. Declare agora com voz profética, declare sobre a tua casa, declare sobre esta rua, declare sobre este bairro, declare, querido, em nome de Jesus. Hoje é uma quinta-feira profética, então declare isso em nome de Jesus. Declare que os céus se romperão, serão descortinados sobre esta igreja, em nome de Jesus. Orabashore candarabalabassori andarabalás. Arabashore candarabashori andarabalás. Eu declaro em nome de Jesus sobre cada vida. Eu declaro sobre cada pessoa o fluir da glória e da graça de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão. Eu declaro no nome de Jesus. Oh, glórias.